Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Antes de começarmos, só umas palavrinhas iniciais. Como vocês sabem, este vídeo irá ficar na playlist Filosofia Medieval. No entanto, estaremos tratando aqui de padres apologistas. E os padres apologistas não se encontram nem no período de tempo da Idade Média e nem podem, a rigor, serem considerados filósofos. Porque muitas vezes eles negam a razão, a filosofia, ou quando a aceitam, eles aceitam até o limite da fé e da revelação, nunca além disto. Mesmo assim, eles são muito importantes para compreendermos o fenômeno que se ocorrerá nos 1000 anos que compõem a Idade Média, que é justamente o que podemos chamar de filosofia medieval, impregnada de religião cristã, de cristianismo. Fiz uma seleção de 15 padres apologistas, que são aqueles que se seguem aos padres apostólicos, aqueles que conviveram com Jesus, a figura histórica de Jesus, do Cristo, e apologistas, os que se seguiram aos padres apostólicos. Este vídeo é o quarto de 15. E há um texto correspondente nos blogs Ser Escritor e Comportamento Crítico, que eu convido vocês a visitar e ler. Pois bem, iremos então falar hoje sobre Atenágoras. Atenágoras de Atenas. Ele nasce em 133 e vem a falecer no ano de 190, aos 57 anos de idade. Ao que tudo indica, ele nasceu e viveu a vida toda na cidade de Atenas. As obras que nós temos hoje são duas. Uma é a petição em favor dos cristãos e a outra, tratado sobre a ressurreição dos mortos. Na primeira, a petição em favor dos cristãos, ele a endereça aos co-imperadores. Na época você tinha pai e filho como imperador em Roma. E ele faz uma defesa do cristianismo, do direito de ser cristão, do direito de ter esta fé, esta religião, já que haveria liberdade no império para se ter qualquer outra religião, então por que não também a religião cristã? E nesta defesa ele nega algumas acusações falsas que se fazia à época àqueles que eram cristãos. Já no Tratado sobre a Ressurreição dos Mortos, ele há de defender justamente esse dogma cristão de que, ao final dos dias, os nossos corpos irão ressuscitar. Haverá ressurreição dos nossos corpos. Não é só a nossa alma, só o nosso espírito que irá ter a vida eterna. Os nossos corpos também terão a vida eterna. E há de fazer uma defesa racional sobre a possibilidade do corpo, daquela pessoa que morreu, o corpo já se desintegrou, que ele venha outra vez a se formar para se juntar com essa alma ao final dos dias. Os dados que nós possuímos hoje, os dados biográficos, são extremamente escassos. E tudo provém da tradição. Tudo que eu possa conversar, fora a existência desses dois livros que eu mencionei, tudo mais vem da tradição. Não é possível, portanto, atestar a veracidade dos fatos que compõem a vida de Atenágoras. Agora, baseado nos dois escritos que chegaram a nós, e que vocês podem encontrar pesquisando na rede, nós temos que ele vai negar, como eu já falei, essas acusações feitas aos cristãos. E que acusações eram estas? Nós temos a acusação de ateísmo, porque os romanos entendiam que os cristãos, como eles não veneravam os deuses, havia muitos e muitos deuses espalhados pelo império. E os cristãos negavam todos esses deuses. Então os romanos entendiam que os cristãos eram ateus. E o Atenágoras vai dizer que eles não são ateus, que eles veneram um Deus, mas um Deus só. A acusação de incesto, que ele também há de negar, que isso é falso, e de antropofagia, ou seja, que eles comiam carne humana, inclusive crianças,
que os cristãos comiam carne de criança em banquetes. E ele vai dizer, tudo isso é falso, ele vai explicar, na petição em favor dos cristãos, ele vai explicar que tudo isso é falso, que nada disso ocorre. E ele também se mostra contrário ao politeísmo. O que é isso? É que em Roma e em todas aquelas civilizações na época que compunham o Império Romano, não se acreditava em um Deus, e sim em vários e vários deuses. O próprio imperador era considerado um Deus vivo. Então, essa multiplicidade de deuses é substituída no cristianismo por um único Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, ele se mostra contrário ao politeísmo, então, existente. E defende, claro está, o monoteísmo, um único Deus. Ele defende também essa unicidade de Deus. Deus é um só. Ele pode estar dividido em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas em essência ele é um. Tá? Então, defende a unicidade de Deus. E, como falei ainda há pouco, ele há de defender a ressurreição da carne. Veja, isso é muito importante. Inclusive, hoje, dentro do cristianismo, tá, se entende como verdadeiro dogma da ressurreição da carne. Que o ser humano, ele não é somente a sua alma, tá? Ele não é somente o seu espírito. O ser humano, ele é o somatório da sua alma, do seu espírito, como você quiser chamar, com o seu corpo. Eu sou esse corpo aqui. Tenho meu espírito, tenho minha alma, mas tenho esse corpo. Não seria justo, havendo um dia do juízo, que só um desses dois, o meu corpo ou a minha alma, pagasse os pecados cometidos, ou que somente um desses dois, meu corpo ou minha alma, usufruísse das benesses de eu ter tido uma vida cristã e uma vida caridosa. Então, há necessidade, sim, da permanência de ambos. Da vida eterna para o corpo e da vida eterna para a alma, ou espírito, como quiser chamar. Esta vida eterna é importantíssima, mas quando ela virá? Ao final dos dias. E aí, há necessidade de quê? Da ressurreição da carne. Isso, quem frequenta uma missa, está sempre lá. Creio na ressurreição da carne. Tá? Então, veja, ele discorda da possibilidade de uma leitura do filósofo grego Platão, na qual só a alma seria imortal. Porque dependendo da leitura que você faça deste filósofo, você pode entender que o corpo vai deixar de existir, mas a alma vai perseverar para todo o sempre. E ele há de discordar disso. Não, a alma é imortal, mas o corpo também, porque ele vai ser ressuscitado, ele vai ter a ressurreição da carne, melhor dizendo, quando houver o final dos dias e o julgamento final. Então, a imortalidade, que é um conceito muito caro, muito importante aos cristãos, a imortalidade não é só da alma, é do corpo e da alma. E ele é o primeiro a defender, mas não só a defender, a explicar também, racionalmente, porque veja, dentro de um dogma religioso, dentro da fé, dentro de uma crença, eu posso afirmar tudo. Mas ele explica racionalmente, ele defende racionalmente a tese que só existe um único Deus. Então ele tem nesses escritos toda uma defesa da existência de um Deus. É o primeiro a defender. Depois muitos filósofos posteriores hão de defender em seus escritos que existe um Deus, e vão apresentar argumentos em favor da existência desse Deus. Mas ele é o primeiríssimo a defender racionalmente e a explicar por que haveria somente um único Deus. E ele busca a distinção, nesses dois escritos, entre, um lado, que seria a prova racional, e do outro lado, que seria o apelo à fé. Então ele separa as duas coisas. Isso é muito interessante também. Ele separa razão, isso aqui é razão, isto aqui é fé. Ele separa as duas coisas. Eu posso fazer um apelo à fé, mas eu também posso apresentar uma prova racional daquilo que eu afirmo. Então este
é Atenágoras de Atenas, um dos padres apologistas. E, caso você tenha gostado, não esqueça de deixar o seu comentário e curta também o vídeo. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado pela presença e até mais!